Neste vídeo, eu vou trazer um pouco dos meus conhecimentos sobre DRX e como a gente fazer uma análise de uma amostra cristalina que tem duas ou mais fases cristalinas. No meu caso, eu trouxe aqui um compósito, que é justamente essa definição de um compósito, né? Quando temos uma mistura de componentes naquela amostra. Então, aqui eu tenho duas fases, das quais eu consegui identificar que seria o óxido de cério e que também seria cobaltita, então já fiz essa análise prévia, mas eu vou fazer aqui como se vocês não soubessem qual era, né? Mas a gente já tem uma intenção de saber que o meu composto eu estou justamente trabalhando com cério, estou justamente trabalhando com cobalto. E o que eu quero sintetizar é algo com cério e com cobalto. Então eu posso partir dessa premissa e chegar justamente nas fases que eu desejo obter no nosso material. Então, tendo isso em mente, eu já vou previamente obter as referências cristalográficas, que eu já mostrei a vocês como é que faz para encontrar essas referências cristalográficas, tá? Aqui o vídeo vai aparecer para você nos recomendados aqui no card. Também vou deixar na descrição deste vídeo de como você fazer isso, tá? Utilizando uma base de dados gratuita, lembrando isso, né? Que é a Crystallography Open Database, ok? Que é o código. Então, tendo isso em mente, vamos agora analisar como é um DRX com mais de uma fase cristalina. Então, para isso, eu tenho justamente essas referências cristalográficas e daqui eu quero obter o DRX dela e plotar junto com o DRX da minha amostra, que é o compósito 50. Ok? Então, vou primeiramente abrir aqui o Mercury, que também é um software gratuito. Já tem vídeo aqui no canal ensinando como é que vocês utilizam, que vocês vão baixar o Mercury, tá? Então ele abriu aqui, vou arrastar aqui para o lado, certo? Vou diminuir o tamanho aqui, beleza. Então o primeiro passo é chegar aqui no nosso arquivo CIF do óxido de cério, vou arrastar aqui para dentro, vou soltar. Ok, ele já carregou aqui a nossa estrutura cristalina, tá? Vou clicar aqui em calcular, calculate, found partner. Beleza, então aqui ele já gerou para a gente o DRX, tá? Bem, o que é que eu gostaria de fazer aqui? Vou dar um customize, vou ficar em partner e vou aumentar isso aqui de 5 para 90, ok? Então vou aplicar e vou dar ok. Então ele puxou todos os picos possíveis que essa estrutura cristalina teria, justamente para uma faixa de varredura de 5 até 90. Então beleza. E agora eu quero colocar esse gráfico justamente lá no Origin. Então como é que eu faço isso? Eu posso salvar. Isto mesmo. Vou salvar esses dados, porque aqui tem valores de X e valores de Y. Eu posso salvar sim. Devo. Devo salvar. Então eu tenho aqui o número, né? Então eu vou colocar aqui também que é CL2, né? CL2, óxido de cério. Vou salvar aqui na área de trabalho. Tá? Então aproveitando que eu já deixei esses parâmetros salvos, que eu quero de 5 a 90 e tudo mais, basta eu clicar aqui na nossa outra fase cristalina, né, o nosso outro CIF, e jogar aqui dentro. Ele vai demorar um pouquinho, vai carregar, carregou. Então aqui a gente já tem a estrutura de cobaltita. Então, como a gente já mudou os parâmetros a primeira vez, não precisa mudar mais agora. Então ele já vai puxar aqui, tá? Então tá de 5 a 90. Vou fazer o mesmo procedimento, vou vir aqui, vou salvar. Dá um save, vou colocar aqui, ó, óxido de cobalto, CO3O4, também conhecido como cobaltita, uma estrutura cúbica, um espinélio cúbico, tá? Pronto, salvei. Então a segunda coisa que eu tenho que fazer é plotar lá no DRX para ver e analisar se os nossos materiais têm justamente essas fases cristalinas. Mas antes de entrar lá no Origin, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir aqui o nosso TXT, né, que é um documento de texto, e vou observar qual é o separador decimal que está utilizando. Então, eu observo aqui que é o ponto. Em análise que é feita onde o sistema está configurado para o padrão internacional, ele vai utilizar ponto como separador decimal. Se o equipamento estiver configurado como português ou estiver na localização Brasil, ele pode estar com uma vírgula. E aí a gente pode fazer essa mudança. Eu não gosto de mexer no documento, tá? Eu não gosto de mexer no TXT. Deixa o TXT original para não dar problema. E a gente faz essa mudança lá no Origin, tá legal? Vou ensinar a vocês aí como é que faz isso. Vou abrir aqui o arquivo de extensão TSV, que foi o que eu consegui salvar aqui através de utilizar o Mendeley. O Mendeley não, aliás, o Mercury.
Vou clicar aqui para abrir o bloco de notas. E eu também observei que aqui está como ponto. Então, beleza. Só tenho que tomar esse cuidado, na verdade, aqui no Origin. Então, vou esperar o Origin abrir. Ok, o Origin abriu. Eu vou vir aqui em File. Vou vir aqui em Import. Multiply ASCII. Vou clicar, né? Vou selecionar primeiro o nosso composto 50. Vou selecionar o óxido de sério e vou selecionar aqui o óxido de cobalto. Nessas extensões, né? TXT e TSV, que são arquivos de texto. Vou clicar em OK. Ele vai abrir uma caixa de diálogo. Pronto, abriu. E aqui, ó, pessoal, talvez não apareça para vocês essas opções. Pode estar assim, dessa maneira. Vocês vão clicar em Import Options. Primeira coisa que vocês vão colocar é no Import Mode. Aqui vocês vão colocar o seguinte. Start New Columns. Vocês vão ver lá na frente porque isso vai deixar bem mais tranquilo na hora de plotar, tá? E também a gente vai vir aqui em File Structure. Aqui a gente vai vir no Mag Separators. E lembra lá que a gente estava utilizando o separador de decimal sendo o ponto. E aqui está como vírgula. Olha, se atentem. E vocês vão utilizar justamente essa primeira opção aqui, ó. Clicando aqui, o ponto fica como separador de decimal e está tudo ok. Basta apertar no OK. Beleza? Ele fez a leitura dos dados. Vou aumentar aqui para dar um zoom. Vou apagar isso aqui, tá, pessoal? Isso aqui não importa muito. Aqui, aqui perceba que é o seguinte, a gente tem um eixo X que traça valores lineares, então a gente já dá uma prévia aqui. Aqui está como Y, mas está errado. Aqui tem que estar como X. Então vou clicar aqui na coluna C, vou apertar Ctrl e vou clicar na coluna E também, segurando o Ctrl, e vou colocar setar estas colunas como em função de X. Ok? Beleza, agora todas essas colunas, né, que é a primeira referente ao nosso eixo X e a segunda referente ao eixo Y. Então isso se repete aqui para nossas amostras. X, Y, X, Y. Beleza, então tá tudo certo. Então a primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, se vocês clicarem aqui e plotar, o gráfico não vai dar certo. Por quê? Você está vendo todas as fases cristalinas, tá? Isso aqui não importa, depois eu vou colocar os nomes. Você vai ver todas as fases cristalinas, mas você não vai identificar direito a sua amostra. Ela vai ficar com intensidade muito baixa, tá? Por quê? Porque justamente esses materiais, né, eles têm intensidade muito alta nas referências cristalográficas. Sendo que o seu material ele pode ter uma intensidade bem menor e quando você for plotar, ele vai plotar tudo na mesma escala. Então, se sua amostra tiver intensidade pequena, logo ela vai ficar muito pequena no gráfico. Tá? Então, antes de começar, eu gostaria aqui de colocar devidamente o que é cada amostra para não confundir. Lembra lá, o primeiro arquivo que a gente inseriu foi justamente nosso composto C50. Depois a gente veio com o óxido de sério, e depois com o óxido de cobalto. Então vou colocar aqui só para a gente não se perder, tá? E também vou colocar o número, vou colocar aqui como comentário, aquele número lá da referência cristalográfica, tá? Então, pessoal, é o seguinte, como é que eu vou fazer? Eu tenho que fazer uma normalização. Se eu normalizar todos os eixos Y, eles vão ter as mesmas intensidades, né? Porém, eu vou perder uma informação importante, que é justamente a intensidade do nosso composto. Mas eu vou mostrar lá na frente como é que você pode contornar isso daqui, tá? Então, vou vir aqui, clicar com o botão direito, vou normalizar. Certo? Então, vou clicar em OK. Ele vai normalizar de 0 a 1. Ou seja, de 0 a 100%. Tá? Então, aqui está normalizado. Eu só vou substituir o nome para me saber que é o normalizado. Né? Clico fora, vou clicar com o botão direito e vou vir aqui em Move Columns. E vou clicar nessa opção aqui para mover até uma coluna específica. Então, eu quero que essa coluna seja a coluna 3. Clico em 3, digito 3 e aperto OK. Então, ele move automaticamente para a coluna 3. Vou fazer isso com as demais. Né? Clicar com o botão direito, normalizar de 0 a 1, vou dar OK. E essa aqui vai ser a coluna, ó, depois dessa daqui. Então, é a coluna 6. Né? Então, vou vir aqui novamente, Move Columns, e nessa opção, vou colocar 6. Ó, 6. Aqui
eu vou normalizar novamente. Ok. Então, como ela já está aqui atrás, após a coluna do eixo Y, da cobaltita, não vai precisar de mover ela, tá? Então, aqui eu vou selecionar apenas os eixos X e Y referente a justamente aquele conjunto de dados. Eixo X da nossa amostra C50 com o eixo Y normalizado. O eixo X da nossa amostra de óxido de sério com o eixo Y normalizado. O eixo X da nossa amostra com o eixo Y normalizado. E agora eu vou poder aqui clicar em Line. Pronto. Então ele formou para a gente esse gráfico. Tá? Então, vou dar uma ajeitadinha básica nesse gráfico e volto já já para a gente discutir. Já dei aquela melhorada no nosso gráfico, foi rápido, né? Para vocês foi rapidinho, para mim demorou um pouco mais, tá? Enfim, pessoal, aqui a gente já tem um gráfico bastante apresentável, onde a gente tem a nossa amostra, o C50, em preto, em azul, justamente o óxido de cobalto, e em vermelho o óxido de sério. Então perceba aqui que a gente tem algumas observações. A primeira é que a qualidade do nosso DRX, da nossa amostra, não ficou tão legal, porque ela ficou muito ruidosa, tá? Mas isso daí é uma característica da nossa amostra. Então, é um ponto negativo porque às vezes a gente não sabe se tem um pico de baixa intensidade ou se tem um ruído ali. Então, algo que dá para fazer, né, que daria mais certeza para nós, era justamente se tivéssemos a possibilidade de fazer um refinamento Ripple, que aí ele vai mostrar para a gente a concordância entre os nossos materiais, aliás, o nosso material e as fases cristalinas propostas. Tá? Mas aqui a gente bate o olho e já vê uma grande coincidência dos picos referente ao óxido de sério e também ao óxido de cobalto. Então a gente vê esse primeiro, esse segundo, esses demais picos aqui, onde são os picos mais intensos, sempre tem coincidência com nossa carta cristalográfica. Então, primeiro ponto, a gente observa os picos mais intensos da carta cristalográfica e vê se bate com o da nossa amostra. Tá? Então a gente vê, ó, até mesmo aqui em ângulos maiores, que ele sempre traz um pico aqui, ó, bem relevante referente da nossa amostra com a referência cristalográfica. Então aqui a gente consegue observar, né, em um primeiro momento, dado uma análise mais rápida, que realmente tem essa proximidade. Tá? Então, beleza, eu identifiquei, né? Realmente é essa fase. Sendo que você tem que fazer a análise do seguinte: o que é que eu estou utilizando de material? Não estou usando sério? Não estou utilizando cobalto? Então, acredito que seja essas fases. Uma outra maneira de você fazer seria você pegar fases análogas e testar aqui, tá? Mas eu não vou fazer isso porque eu já sei que realmente são essas fases, porque coincidiram muito bem. Eu poderia utilizar aqui o CE2 ou 3 e verificar essas fases. Como também poderia utilizar o CO, né, que é o cobalto, o óxido de cobalto, COO, tá? Mas eu já vi que essa aqui realmente é a fase do nosso material. Pode ter alguma impureza? Pode. Por quê? Pode ser uma impureza de baixa intensidade que nós não conseguimos observar devido a essa grande quantidade de ruídos. Tá? Então aqui, para fazer essa análise assim, principal, né, para ter uma ideia justamente das fases cristalinas que compõem o nosso material, esse gráfico está ótimo. Porém, se você quiser um gráfico mais refinado para uma publicação ou então para colocar no seu relatório, eu recomendo o seguinte, que você utilize justamente a indexação dos picos, porque aí você não perde o valor de intensidade da sua amostra real. Então, eu vou mostrar a vocês daqui a pouco como é que faz isso. Além disso, pessoal, dá para você fazer a análise através de outro gráfico. Vou mostrar aqui para vocês, tá? Você vai vir, já vai estar selecionado, você vai voltar aqui no seu workbook, vai dar 2 cliques lá, e você tem essa opção de gráfico aqui, o stack. Vou clicar aqui para vocês verem. Vou dar OK. Aqui a gente tem esse seguinte gráfico.
A primeira é a nossa amostra, a segunda é o óxido de cério e a terceira é o óxido de cobalto. Então aqui o que você pode fazer? Eu não acho tão legal, prefiro o outro jeito melhor, que você pode dar o zoom e sobrepor. Mas aqui você pode vir aqui e traçar uma linha, tá, pessoal? De um pico a outro. Você traça a linha, dá um pouquinho mais de trabalho, mas você consegue. Tá? Aí você afasta um pouquinho a linha aqui, um pouquinho para a direita, para ficar sobreposto ao pico. E daí você pode até mudar a cor, né? Aqui, ó, você pode colocar, sei lá, vermelho, aumentar um pouco e colocar a linha tracejada aqui, ó, para identificar os picos. Isso aqui não vai ser um gráfico para você mostrar para o seu grupo, é um gráfico assim que pode te auxiliar justamente ali na hora de identificar as fases cristalinas, tá? Então esse aqui é um modo que você pode estar utilizando. E a outra coisa que eu posso fazer é justamente vir aqui, ó, no nosso workbook, plotar somente aqui o eixo X e o eixo Y, tá? Vou aqui clicar em Line e eu vou ter simplesmente só o DRX da nossa amostra C50. Então, vou dar um corte no vídeo e vou organizar esse DRX, ok? Ok, pessoal? Voltei. Agora a gente tem o nosso DRX aqui. E agora a gente vai fazer a indexação dos picos. Para quem não sabe, já tem vídeo no canal explicando como é que faz, mas eu vou reforçar aqui para vocês dar uma palhinha. Então, vou clicar aqui, ó, no Mercury, abrir ele novamente, iremos precisar dele. E vou clicar aqui e vou jogar justamente a referência cristalográfica aqui, esperar carregar, e vou calcular novamente o DRX. Tá? Vou voltar para o Origin e a gente vai fazer essa indexação dos picos. Como é que eu vou fazer isso? Vou colocar aqui, vocês estão vendo a cruz, a cruzinha amarela, você vai colocar em cima aqui do DRX, você vai ver a posição de 2θ. Então a posição é de 28, cerca ali de 28, peraí, tem que colocar exatamente, 28,50 mais ou menos graus θ. E também os planos cristalográficos, você pode enviar ali no lado direito, o HQL, é o plano 111. Então eu vou procurar no nosso DRX justamente esse valor de 28,50 mais ou menos e indexar esse plano. Então eu vou fazer o seguinte, vou aqui, ó, procurar, clico aqui em Data Reader e vou colocar, eu acredito que seja aqui, ó, porque 25, né? Aqui deve ser uns 28. Ó, 28,38 e tem aqui entre 28,60. Então eu posso vir aqui no nosso gráfico 4 e colocar aqui mais ou menos aqui, ó, em 28,38, referente ao plano 111. Como o óxido de cérebro era vermelho, eu vou colocar aqui também, né, como vermelho. E aqui com o botão direito, eu vou formatar. Peraí, clicar fora, vou formatar. Vou vir aqui em propriedades e vou girar. Cadê? 90 graus. Pronto. Pronto. Agora eu vou procurar um outro pico, que é esse aqui, ó, o de 33,15 mais ou menos. Onde é que está esse 33? Acredito que seja esse aqui. Não, não é. É este. Aqui, ó, mais ou menos em 33. Vocês vão observar que é normal ter algumas leves diferenças. Por quê? Porque o material que eu sintetizei, ele é diferente da referência cristalográfica. Ele pode conter diferenças devido ao método sintético. Então, essas diferenças, elas podem se refletir em diferente intensidade entre o meu material e o do reportado na literatura. Pode se dar também em alguns picos não serem exatamente nos mesmos locais, né, que está na região de 2θ, ele pode estar deslocado um pouco para a esquerda ou um pouco para a direita, e também as condições onde foi feita a análise também podem influenciar nessa posição desses picos. Então fiquem tranquilos quanto a isso, mas busquem investigar qual foi o motivo desta mudança, deste deslocamento desse pico. No meu caso aqui foi a forma de síntese, tá?
Então, mais uma vez, eu vou colocar aqui e vou ver qual é o pico. É este aqui, ó. E é o plano 200. Tá aqui mais ou menos em 33. E aqui, ó, 33,18. Então, aqui eu vou inserir o pico 220. Eu vou vir aqui, ó, Ctrl C, Ctrl V, para ficar mais fácil. E vou colocar aqui 220. Ah, e vale lembrar, pessoal, que aqui é o seguinte. Vocês têm que utilizar essa anotação aqui com parênteses, tá? Não utilizem chaves. Não façam isso aqui, ó. Não utilizem isso aqui, nem as chaves, certo? Por quê? Porque aqui já quer dizer uma outra anotação, tá? Então sempre utilize os parênteses. Pessoal, para o vídeo ficar um pouco mais curto, eu vou indexar apenas os picos referentes até os 50 graus. E aqui, uma vez que eu já indexei esses 3 picos aqui do óxido de sério, eu gostaria de indexar o do óxido de cobalto. Então, vou fechar aqui, vou minimizar, né, vou colocar aqui na sua telinha o Mercury. Né, baixa mais uma vez aqui, a selecionar o arquivo da cobaltita, jogar aqui dentro e pedir para o programa calcular o DRX. Então, já observa aqui a presença de 1, 2, 3, 4, 5 picos nessa região de 0 a 50. E eu gostaria de indexar esses picos lá no Origin. Vamos lá? Então está aqui. O primeiro pico é aqui em torno de 19. Então vou pesquisar aqui, ó, 19, ele seja esse daqui, exatamente. Então, este aqui é o HKL referente ao plano 111. Então agora eu vou indexar o segundo pico, que eu acredito que seja esse daqui. Então ele é o pico de cerca de 31,1. Então, vindo aqui em 31,1. Então aqui está um pouco deslocado, está em 31,28. É exatamente aqui, né? 31, tá próximo, tá próximo. É porque tem uma leve diferença aqui no eixo Y quando você move o cursor. É o pico 2, referente ao plano 220. 220. Isso para cobaltita, certo? Esse pico aqui maior é justamente também da cobaltita, você observa aqui, em 31,33, o pico 220. É isso mesmo? Aliás, esse aqui, ó. Esse aqui, tá? É o 311, aqui em cerca de 36 a 37. Ó, entre 36 e 37, tá certo. 36,86. Então ele está deslocado um pouquinho para a esquerda. Então vamos lá, vou clicar aqui na setinha. Vou dar um Ctrl C, Ctrl V. Vou copiar o texto. É o plano 311. Acredito que seja isso. Isso. Próximo plano é o 222 aqui em 38,59. Então, pessoal, eu acredito que essa indexação dos picos aqui já foi o suficiente para vocês entenderem como é que se faz o procedimento. Vocês vão fazer isso para todos os picos que tiverem aí na sua varredura da sua amostra, né? E para finalizar aqui o gráfico, eu gostaria de colocar aqui justamente as referências cristalográficas, ou seja, vou colocar aqui a nossa amostra, vou colocar aqui que é o referente ao óxido de sério, tá? E qual óxido de sério? É justamente da referência cristalográfica 4343161, tá? Vou colocar aqui em vermelho para sinalizar que é referente a esses planos, certo?
E também vou colocar aqui o da cobaltita, CO3O4. Nesse caso, a cobaltita ela é azul, tá? Então vou colocar aqui azul também. Agora, para ficar um pouco mais destacado, vou colocar tudo aqui em negrito e diminuir um pouco o tamanho da fonte. Certo? Então esse aqui seria o ideal de um gráfico bem feito em relação à indexação dos picos, bem apresentável para você discutir e também para trazer em apresentações do seu grupo de pesquisa. Se esse vídeo te ajudou, não se esqueça de se inscrever aqui no canal, deixar o seu curtir e também compartilhar esse vídeo com seus amigos. Muito obrigado e até a próxima. Valeu!